Bom dia, crianças! Como foi o final de semana? Divertiram bastante? Assistiram a bons filmes? Jogos e brincadeiras em família? Que legal, né? Muito bom estar perto das pessoas que amamos. Vamos começar entregando nas mãos de Deus, para que Ele nos proteja, continue a nos proteger, né? Com saúde, com alegria, sabedoria. Vamos começar o nosso dia fazendo uma oração. Como de costume, nós começamos os nossos estudos sempre pedindo as orientações de Deus. A proteção dos anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Vamos começar nossa semana de estudo com novas aprendizagens. E hoje nós vamos aprender sobre acentuação gráfica. Que é isso, professor? Acentuação gráfica. Acentuação gráfica e tonicidade das sílabas. Nós já aprendemos a classificar as palavras quanto ao encontro vocálicos, lembra? Em hiato, ditongo, tritongo. Agora nós vamos aprender a classificar as palavras quanto à tonicidade das sílabas. Oxítona, paroxítona, proparoxítona e acentuação gráfica. Nós vamos aprender que para o uso correto das acentuações, nós temos umas regras. E essas regrinhas, elas precisam ser estudadas para serem aprendidas. Hoje nós vamos trabalhar no caderno, somente no caderno. A professora vai fazer a explicação, vocês vão copiar, não é muita coisa, mas precisa copiar para que vocês tenham o registro e sempre que precise utilizá-lo. Volte, estude, tire as dúvidas, né? É importante ter esses registros no caderno. Hoje somente no caderno. Vamos lá? Pegue o caderno, deixe o lápis bem apontadinho, uma borracha por perto e bons estudos. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre acentuação gráfica. Preste bastante atenção na explicação. Somente após ao término da explicação, vocês vão copiar, registrar a aula no caderno. Vamos lá? Colégio Coração de Jesus, Cuiabá, 27 de abril de 2020. Língua portuguesa. Acentuação gráfica. A sílaba pronunciada com mais intensidade chama-se sílaba tônica. Quanto à posição da sílaba tônica, a palavra classifica-se em oxítona, paroxítona, proparoxítona. Oxítona, a última sílaba é tônica. Por exemplo, urubu. A sílaba bu na palavra urubu teve maior intensidade. Foi pronunciada com mais força. A última sílaba tônica é classificada em oxítona. Palavras com última sílaba tônica é classificada em oxítona. Proparoxítona. A penúltima sílaba é tônica. Por exemplo, aluno. Lu
na palavra aluno tem mais intensidade. Quando a penúltima sílaba é tônica, classificamos a palavra em paroxítona. Proparoxítona, a antepenúltima sílaba é tônica. Exemplo, médico. Mé, na palavra médico, foi pronunciada com mais intensidade. Quando a antepenúltima sílaba é tônica, nós classificamos a palavra em proparoxítona. Professora, mas quando a palavra tiver mais de 3 sílabas, como faço para classificar? É simples. A classificação ela vai acontecer sempre na última, penúltima e antepenúltima sílaba. Por exemplo, na palavra proparoxítona, a palavra proparoxítona tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Mas a classificação quanto à posição da sílaba tônica vai se dar sempre na última, penúltima e antepenúltima sílaba. A antepenúltima sílaba na palavra proparoxítona foi pronunciada com mais força, com mais intensidade. Logo, a palavra proparoxítona é uma palavra classificada em proparoxítona. Regras de acentuação. Aqui não tem jeito. Aqui é estudo. Vocês vão ficar com as regrinhas no caderno e vocês vão estudar, tá? Precisa estudar para aprender. Regras de acentuação das proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas na antepenúltima sílaba. Regras de acentuação das paroxítonas. Recebem acento as palavras proparoxítonas terminadas em R, por exemplo, açúcar, I, biquíni, is, lápis, N, hífen, L, túnel, US, vírus, X, látex, PIS, bíceps, órfã, ans, órfãs, órfão, ãos, órfãos, álbum, uns, álbuns, jockey, ex-jockeys. Recebem acento as palavras proparoxítonas terminadas em R, I, is, N, L, us, x, pis, ans, ãos, uns, eis. Regras especiais. Essas regras especiais, também chamados como proparoxítonas aparente. Não vou aprofundar muito, até porque o material não pede esse aprofundamento nas regras aparentes. Vocês vão aprender mais para frente, mais no 5º ano, né? Trabalhar as gramáticas com mais intensidade, tá? Vocês vão aprender aqui, mas não é com tanto aprofundamento.
proparoxítona aparente é uma palavra acentuada, que, por terminar em ditongo crescente, lembra que nós já estudamos nos encontros vocálicos? Crescente, por quê? Porque ele ganha força na última vogal. Ea, várzea, várzea. O E é soado com menos intensidade, depois ele cresce, o A ganha força. Então, por isso, ditongo crescente. Recebem acento as palavras terminadas nos seguintes ditongos, seguidos ou não de S. Eia, eio, ie, ia, io, oa, ua, ue, uo. Proparoxítona aparente é uma palavra acentuada que, por terminar em ditongo crescente, tanto pode ser classificada de paroxítona como de proparoxítona. Por isso, regras especiais, por isso, proparoxítona aparente. Regra de acentuação das oxítonas. Recebem acento as palavras oxítonas terminadas em A, O e em, seguidas ou não de S. Atividades. Separe as palavras do quadro a seguir de acordo com a posição da sílaba tônica. Inglês, tórax, árvore, óculos, glória, armazém, bônus, binóculo, história, dominó e têxtil. Vocês vão separar as palavras, não é separar em sílabas, é separar as palavras do quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. Vocês vão colocar, né, embaixo da oxítonas, o que vocês entenderem que seja uma palavra classificada em oxítonas. E assim vai fazer os outros. Paroxítonas, proparoxítonas e regras especiais. Esse quadro aqui, se vocês tiverem dificuldade para fazer o quadro, a tabela, não precisa, copie em linha, bem organizado, tá? O que importa é ter o caderno organizado. Agora, se você tiver habilidade para fazer os quadros bem organizadinho, organizar a tabela bem bonitinha, pode fazer a tabela. Se não, não tem problema de copiar em linha, tá? Separe as sílabas das palavras do quadro e classifique-as quanto à tonicidade. Aqui sim, aqui vocês vão separar em sílabas. Separe, separação, ó, palavra, separação silábica e tonicidade. O mesmo comando. Se não tiver habilidade para fazer a tabela e deixar o caderno bem organizado, pode copiar em linha, tá? Eu quero o caderno bem organizadinho. Faça tudo com muito capricho e atenção. Copie as regras, copie no caderno tudo que foi explicado nessa aula. E estudem, porque as regras de acentuação precisam ser estudadas para ser compreendido, para ser aprendido, tá? Nós ficamos com a nossa aula por aqui, até o nosso próximo encontro. Até breve, fiquem bem. Beijos, professora Elisângela.